Oi, crianças, tudo bem? Tia Natácia está de volta e hoje a gente vai fazer mais um estudo bíblico aqui. Que maravilha, né? A gente poder aprender e poder conhecer mais da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar de dois irmãos, Isaac e Ismael. Mas antes da gente começar o nosso estudo, vamos orar. Fechem os olhinhos para a gente fazer nossa oração inicial. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida, te agradecemos, ó Deus, por cada um, Senhor, que está se dispondo, Pai, a ouvir, a aprender mais da Tua Palavra. Te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos pelas nossas famílias. Senhor, te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre nós. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza sempre a fazer a Tua vontade, Deus, que nós sejamos obedientes, que no nosso coração, Senhor, sempre podemos confiar em Ti, que nós tenhamos sempre essa certeza, Pai, de que podemos confiar em Ti. É a oração que te fazemos, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como eu já adiantei, a aula de hoje é sobre Isaac e Ismael. Isaac e Ismael eram filhos de Abraão. E Abraão, vocês sabem, foi um cara escolhido por Deus para que a partir dele a descendência de Deus viesse ao mundo, né? Então, Abraão, ele foi escolhido para ser o iniciante do povo de Deus, né? Através dele viria toda a descendência do povo de Deus. E uma pessoa muito importante veio da descendência de Abraão. Quem foi? Jesus. Jesus é descendente de Abraão. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, se cumpre também através de Jesus. Porque através de Jesus, a nossa salvação nos faz filhos de Deus, nos faz um grande povo. Então, nós também somos frutos dessa promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos os seus descendentes. Então, crianças, Abraão era um homem de muita fé, muita fé. Por isso Deus escolheu ele. E ele era muito amigo de Deus. Então, Deus escolheu Abraão e disse: Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações e eu vou te dar um filho. E Abraão confiou em Deus, esperou muito tempo, mas Abraão já estava ficando velho e a sua mulher, ela não podia ter filhos. Ele era casado com Sara e ela não podia ter filhos, eles estavam ficando muito velhos, né? E ele confiava em Deus, ele estava esperando em Deus junto com Sara. Mas até que um dia, Sara ficou mais ou menos. Ela balançou ali na confiança. Sabem o que aconteceu? Sara ficou pensando: eu já tô velha demais, eu não vou mais conseguir gerar um filho. Eu acho que eu vou dar a minha escrava para que Abraão tenha um filho com ela. E aí esse filho será considerado meu, porque naquela época as mulheres tinham escravos e que os escravos eram delas, eram considerados propriedade das pessoas que os possuíam. Então, se a escrava tivesse um filho, era como se o filho fosse dela, né? Mas na verdade não era isso que Deus tinha planejado. Eles estavam ali fazendo um atalho nos planos do Senhor, né? Deviam ter esperado um pouquinho. Mas Sara virou para Abraão e disse: Abraão, tá demorando muito, eu já tô velha demais, eu não vou mais conseguir ter filhos. E Abraão disse: Sara, tudo bem, concordou com a esposa. Então, ele teve um filho com Agar, que era a escrava de Sara. E Agar deu o nome para o menino chamado Ismael. Ismael cresceu, mas chegou o dia da promessa de Deus se cumprir através da própria Sara. Então, o anjo do Senhor fez com que Sara engravidasse. Ela engravidou, né? Deus fez um milagre na vida dela e ela engravidou de Abraão. E eles tiveram um filho e colocaram o nome desse menino Isaac. Esse sim era o filho da promessa de Deus.
Ele era quem Deus tinha prometido para fazer através dele toda a descendência do povo de Deus. E aí, crianças, o Isaac foi crescendo. E aí ele cresceu e convivia junto com Ismael. Só que Ismael, ele era maiorzinho. E vocês que são maiorzinhos, sabem também que muitas vezes a gente fica caçando conversa com quem são os menores, né? Às vezes os menores querem brincar com o nosso brinquedo e a gente não quer deixar. Às vezes a gente tá fazendo uma brincadeira e eles vão se meter. Então a gente começa a deixar eles assim um pouco de lado. A gente começa a não querer ficar com os menores, né? Isso acontece bastante. Então, o que que Ismael começou a fazer? Ele começou a caçoar de Isaac. Ele começou a não querer mais Isaac por perto, a rir da cara dele, a fazer brincadeiras que todas as crianças fazem. Mas isso deixou Sara muito, muito chateada. Sara ficou muito chateada e ela disse: eu não quero mais que Ismael viva aqui junto com a gente. Virou para Abraão e disse: Abraão, manda o teu filho e a mãe dele embora. E aí, assim fez Abraão. Ele orou para Deus e pediu para que Deus abençoasse aquela criança. Porque Abraão sabia que o filho da promessa era Isaac. E sabia que a vontade de Deus ia ser feita através de Isaac. Mas ele amava muito Ismael, era seu filho. E ele disse: olha, vocês vão embora. E aí preparou tudo para eles, deu coisas para eles, eles não ficaram desamparados. Deu água, comida, né? Deu tudo que eles precisavam para fazer uma viagem bem longa pelo deserto e acharem um outro lugar para eles morarem. Então, eles foram. E aí no meio do deserto, vocês sabem, né? Não tem sombra, é muito quente, de noite é muito frio. E aí o que aconteceu? No meio dessa viagem, a água que eles tinham levado acabou. Pois é, a água acabou e eles ficaram com muita sede, e Ismael começou a chorar. E a mãe dele ficou desesperada, ela não sabia o que fazer, porque no deserto não se encontra água com facilidade. Então, eles ficaram orando e ele orou a Deus, ela orou a Deus e disse: Senhor, tu fizeste a gente partir e agora nós vamos ficar aqui morrendo de sede, nós vamos morrer nesse lugar de sede. E aí o anjo do Senhor falou com ela. O anjo disse que Deus estava vendo o choro do menino e que ele não ia desamparar eles. Mesmo naquele momento difícil, Deus estava com eles. Então, Deus proveu a água para aquele menino, né? Não deixou que eles ficassem com sede e fez também uma promessa para a vida do Ismael. Ele disse que ele também seria um pai de muitas nações. E aí, ele continuou a vida dele, e aí ele conseguiu um outro lugar para ele morar e saiu daquela situação difícil. Então, crianças, a história de hoje eu quero deixar algumas lições muito importantes e que a gente precisa refletir no nosso dia a dia. Primeiro, eu sei aí que todo mundo passa por dificuldade. Às vezes na família, às vezes na escola, às vezes com amigos. E mesmo nos momentos de dificuldade, a gente tem que ter a certeza de que Deus está no controle. Nós precisamos sempre confiar em Deus. Outra lição que a tia quer deixar para que vocês reflitam e guardem no coração de vocês, é que a gente precisa sempre ter fé. Mesmo quando Abraão se enfraqueceu, mesmo quando ele aceitou, né, o plano de Sara de ter uma filha com a escrava Agar, mesmo quando a fé dele não estava tão forte nesse momento, né, nós temos altos e baixos na nossa fé, mas isso não pode nos afetar.
Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, a gente deve ter fé em Deus. A gente não pode ficar pensando, mas esse problema é grande demais para Deus. Mas talvez Deus tenha se esquecido. Talvez Deus não queira mais fazer do jeito que Ele prometeu. Nananina, não. Tudo que Deus promete na nossa vida, Ele vai cumprir. O que a gente tem que saber fazer é esperar, aguardar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o mesmo do nosso tempo. O tempo de Deus, ele é diferente. A vontade de Deus também, muitas vezes, não é a nossa vontade. Mas nós temos que confiar, ter fé em Deus, no nosso Deus que é todo poderoso e sabe de todas as coisas e pode fazer tudo. Assim como Ele fez muitos e muitos milagres, né? Nos livros da Bíblia, a gente lê muitos milagres, muitas mulheres que não poderiam ter filhos e tiveram, como foi o caso de Sara. Então, Deus também pode fazer milagres na nossa vida. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que nós cremos, é esse que nós lemos na Bíblia. E se Ele fez tantos milagres, Ele também realiza muitos milagres hoje. Então, nós temos que ter fé no Senhor, fé naquilo que Ele nos promete. Nós temos que sempre confiar. E a outra lição que eu quero deixar para vocês é que mesmo quando a gente passa por dificuldade, Deus, Ele cuida da gente. Ele está cuidando de nós. Ele não se esquece da gente. Ele está sempre no controle de tudo. A gente vê aí, né, hoje, muitas pessoas morrendo nessa pandemia. Mas Deus está no controle. Apesar da gente não entender, Deus tem propósitos em tudo que Ele faz, em todos os momentos difíceis. Muitas vezes é que para que a gente aprenda e cresça, às vezes nos nossos erros, nós temos muito que aprender para que a gente não repita aquilo que a gente fez e a gente comece a crescer e confiar no Senhor. Isso é muito importante. Então, resumindo, nós primeiro temos que ter confiança no Senhor, sempre confiar no Senhor. O segundo ponto, nós temos que ter fé, mesmo nos momentos difíceis. Nós não podemos perder a fé no nosso Deus. E terceiro, nós temos sempre que ter a certeza de que Deus está cuidando da gente e nos protegendo. Essas três coisas a gente aplica no nosso dia a dia muito facilmente, né? Então, reflitam sobre isso, pensem sobre o seu dia a dia, pensem como você pode confiar em Deus mais, como você pode exercer mais a sua fé e como Deus tem cuidado de você. Não nos falta alimento, não nos falta um teto para morar. Então, esse cuidado de Deus é maravilhoso. Nós temos sempre que agradecer a Deus todos os dias. E nós temos que colocar a nossa vida diante dele, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que nos ama, que cuida de nós, que deu o seu Filho para nos salvar. Hoje nós temos acesso a Jesus porque Ele veio em forma de homem, morreu na cruz por nós e hoje nós temos a salvação se crermos verdadeiramente em Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados. Olha que coisa linda, né? Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Mesmo a gente sendo pecadores, mesmo a gente não merecendo, Deus fez um plano para nos salvar, né? Para que a gente pudesse se reaproximar. E hoje é isso que a gente está fazendo, né? Quando a gente vai para a igreja, quando a gente separa um tempo para oração, quando a gente separa um tempo para ler a Bíblia, quando a gente assiste às aulas da EBD. Então, tudo isso a gente tem a oportunidade de buscar a Deus. E a gente só consegue buscar a Deus porque Jesus morreu por nós, porque hoje nós temos a salvação. E é através do Espírito Santo que a gente se aproxima mais ainda do Senhor. Então, crianças, reflitam sobre a aula de hoje, pensem sobre essa história, leiam na Bíblia.
Essa história está lá no livro de Gênesis. Então leiam a Bíblia, se aprofundem, que eu quero ver aqui todo mundo fera, conhecendo a palavra de Deus do primeiro ao último livro da Bíblia. Combinado? Hoje a gente fica por aqui. Vamos fazer a nossa oração para encerrar o estudo de hoje. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra, porque podemos, Pai, ter acesso a Ti, Senhor, através da oração. Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo guarde, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações. Senhor, que nós possamos confiar, ter fé em Ti e que nós possamos ter sempre a certeza, Pai, que Tu cuida de nós, mesmo quando a gente está passando por momentos de dificuldade. Nós queremos agradecer o Teu amor, Pai, sobre nós. Queremos Te agradecer, Paizinho, por tudo que Tu tens feito, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. É a oração que te fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, hoje a gente fica por aqui e eu quero todos vocês aqui domingo que vem. Grande beijo!